Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Vozes Agrifato. Obrigada pela sua audiência, o canal sempre crescendo. E estava comentando aqui nos bastidores, eu pessoalmente sempre crescendo com essas pessoas iluminadas aqui que vêm contribuir com suas mentes brilhantes para nosso crescimento. Então, obrigado pela audiência. Se você gosta aí do canal, por favor, clica no sininho, ative as notificações para receber os novos episódios, recomende a um amigo e faça os comentários aí, as críticas, os elogios, as perguntas de vocês e as sugestões também de convidados para a gente trazer mais vezes. E eu falei isso aqui algumas vezes, vou falar mais uma. Estou aqui com uma pessoa muito especial, a quem eu admiro muito, com uma bela trajetória, Antônio Cabreira, que é colega médico veterinário, eu que sou colega dele, né? Que ele é médico veterinário pela Unesp de Jaboticabal, com pós-graduação em produção animal. Com 29 anos, ele se tornou o mais jovem ministro de Estado do Brasil, vejam que legal, assumindo o cargo de ministro da Agricultura e da Reforma Agrária. Bem-vindo, ministro. Obrigada por ter aceitado o convite. Obrigado, Lígia. É um prazer muito grande estar aqui na Vozes Agrifato, contando um pouco da história do nosso agro. Isso. Prazer muito grande, viu? Obrigada mesmo. Eu queria começar assim, queria contar um pouco da sua história e perguntar como que o senhor chegou a essa idade, 29 anos, como ministro, e que desafio foi esse, né, de chegar para colocar ordem em coisas de grandeza tão relevante para a nossa disposição aqui no Brasil. Então, estou falando de agricultura, que naquele momento acho que estava em desenvolvimento embrionário do que a gente é hoje, mas já muito construído na década de 60 e 70 ali, certamente. E falando também de reforma agrária, que é uma questão até hoje que parece que a gente não resolve nunca. Como foi esse começo até chegar ali? É uma coisa interessante, talvez venha da família. Eu venho de 4 avós, de 4 nacionalidades diferentes. É um pouco da história do agro, que é a contribuição do imigrante, que, aliás, ninguém contou muito bem essa história ainda, mas eu venho de italianos, franceses, espanhóis e portugueses. Eram 4 nacionalidades diferentes, vieram sozinhos e aqui se casaram. E é interessante que esse meu avô espanhol casou com a minha avó francesa. Ele comprou um primeiro pedaço de terra, ele veio para cá para trabalhar no café, com aquela promessa, na época era Dom Pedro, que estava dando terra de graças, e o que era uma mentira, não tinha nada disso, queriam substituir a mão de obra que estava terminando a escravidão, que foi um período ruim da nossa história, mas só estou contando isso porque ele comprou esse primeiro pedaço de terra, ele veio, trabalhou como colono 7 anos, e aí juntou um dinheirinho, vai comprar aquela terra. E aí, 60 dias depois, ele descobriu que comprou a terra do cara que não era o verdadeiro dono. Perdeu a compra, voltou a trabalhar como colono. Estaca zero. Trabalha mais 6 anos, aí ele faz a segunda compra. Quando ele faz essa segunda compra, ele também descobre depois, 6 meses depois, que não era o verdadeiro dono, ele perde a segunda compra. Naquele momento, a minha bisavó, minha avó francesa, deixa o local, que era próximo a São José do Rio Preto, e vai embora para Santos, fala, não, isso aqui não é um lugar para a gente, nós vamos voltar para o Brasil. Ele vai lá, busca ela, traz ela de volta. Na terceira compra que ele consegue acertar e comprar o primeiro pedaço de terra. Então sempre foi tudo muito difícil, nunca foi muito Fez fácil. lembrar a história de Jacó e Raquel. Exatamente, Lia, né, que teve que trabalhar aquelas coisas todas. Mas eu estou contando isso porque, na realidade, assim, eu nunca fui político, nunca militei na política, e eu tinha feito a minha pós-graduação no exterior e eu fui convidado para trabalhar no Vietnã. E fui um dos primeiros ocidentais a ter autorização para morar no Vietnã. E ali no Vietnã, eu gostava muito de história, tirei muitas fotos, e eu fui um dos primeiros ocidentais a poder fotografar o Vietnã logo depois da guerra, isso era 1982, por aí. E trouxe essas fotos todas, na época tinha uma revista aqui no Brasil, que chamava Revista Manchete, que adorou aquilo, e publicou essa matéria. Essa matéria teve repercussão internacional, fotos do Vietnã, da guerra e tal, a praia de Da Nang, onde foi o primeiro desembarque. E naquele momento, quando saiu essas matérias, eu nem trabalhando na fazenda, vai o candidato, Fernando Collor, na época, visitar Rio Preto, mas ele tinha 2 ou 3%, ninguém nem ligava para ele. Eu quero conhecer aquele garoto que foi o primeiro aí para ver, uma curiosidade. Aí a gente se conhece, e aí ele vira e falou, você pode fazer uma reunião aqui de agricultores e tal. Falei, faço, para defender o agro a gente faz, mas nunca tinha me metido com política, nada. Aí, uns 60 dias depois eu faço essa reunião, mas aí ele já estava com
40%, ele tinha crescido, aquela coisa toda, lotou aquela reunião. Aí fiz a reunião, e aí lá tivemos uma placa aqui, Fernando Collor assume um compromisso com a agricultura brasileira, blá, blá, blá. Foi embora, nem me liguei nada, mas eu fiquei identificado como o cara do Collor, ele ganha a eleição, e eu não fui chamado a ser ministro no primeiro momento, eu fui 6 dias depois, porque o ministro da Agricultura dele era o Joaquim Roriz, que depois ele renunciou porque ele queria, foi quando entrou a lei da desincompatibilização. Você tinha que se desincompatibilizar antes para poder ser candidato. Ele queria ser candidato a governador do Distrito Federal. Mas nesse momento, no primeiro dia de governo, estou falando das dificuldades, ele criou aquele bloqueio e bloqueou todos os recursos. E naquele momento a nossa região era uma grande produtora de algodão. E aí ninguém sabia como pagar, naquela época toda a colheita era manual, então virou aquela confusão danada. Eu nunca me esqueço disso, que o presidente do Banco Central era o Brahim Eres, que falava muito mal português, e ele vai para a televisão para tentar explicar, e ninguém conseguia entender aquilo. E aí, resultado, eu falo, puxa, todo mundo me pressionando, me ligando, olha, você tem que resolver isso, porque agora a gente não consegue. Aí fui para Brasília, estou contando, para tentar resolver o problema do bloqueio, 6 dias depois que começou o governo Collor, e aí que eu sou convidado para assumir. Então, assim, do nada Deus abriu uma porta, né, que para mim foi algo assim, nunca tive essa expectativa, e acabei me tornando ministro da Agricultura, o mais jovem aí, como você colocou. Agora, foi uma oportunidade incrível, que foi a janela que se abriu para conhecer o que realmente é o Brasil, um país inacreditável, extremamente abençoado. E qual que foi o primeiro grande desafio? Por incrível que pareça, no segundo dia, é uma coisa interessante isso, o primeiro abacaxi que eu tive, depois da posse, foi resolver um lote de carne de 100 mil toneladas que o Brasil tinha importado, e essa carne veio contaminada com radiação nuclear daquele acidente de Chernobyl. Então, tranquilo. Não, mas era um negócio interessante, que isso em 1990, o Brasil era o 4º maior importador de carne do mundo. E essas 100 mil toneladas, elas não foram importadas pelo setor privado. Foi importada pelo governo, então era dinheiro público em 100 mil toneladas. O governo anterior, no caso. O governo Sarney. Entendo que foram 8 dias antes aí. Isso. E aí, troca de governo. E aí foi tão interessante que nós fomos o governo que sucedemos os fiscais do Sarney. Aquele negócio de tabelamento, aquelas coisas. Por sinal, tem um vídeo muito legal do Mercadante. Sim, da tabela, aprovando tudo aquilo. Isso. Mas foi um período muito difícil para a pecuária nacional, porque foi um momento em que a Polícia Federal foi literalmente nas fazendas, descia de helicóptero e apreendia o boi no pasto. Tem muita matéria sobre isso. Então, assim, dá um quadro bem da revolução que aconteceu na pecuária nacional, de 4º maior importador de carne em 1990, hoje para ser o maior exportador. Então mostra essa transformação que a gente teve, de um estoque de uma carne contaminada por um acidente nuclear, e hoje o Brasil manda carne para mais de 150 países. Né? Daqui a pouco seremos o maior produtor. Acho que esse ano. Acho que sim. Eu acho que nós estamos aí meio pondo a mão na taça, vamos ver. A gente vai dar uma balançada aí com certeza antes de 2030. Então esse é um ponto muito interessante, que inclusive, acho que o senhor destacou já de forma indireta a questão da segurança alimentar, né? Sim. Porque, pessoalmente, sou do mercado da carne, então eu já tive a chance de visitar frigoríficos em vários lugares do mundo, inclusive nos países, vamos falar assim, de primeiro mundo, Estados Unidos, Austrália. E a gente não tem um sistema de fiscalização tão rigoroso quanto o nosso aqui. Nenhum. Lá fora. É impressionante. No frango, no suíno, o nosso CIF é imbatível, né? E uma coisa interessante que no caso da carne a gente tem que relembrar, eu sei porque eu assinei essa portaria, a gente proibiu os promotores de crescimento. Naquela época a gente tinha, que são os hormônios, né? Quem não lembra os mais antigos, os mais bem vividos, do famoso rálgoro que você implantava na orelha, aquela coisa toda, né? Mas havia uma pressão muito grande da Europa contra, principalmente porque a Europa ela usa muito vaca velha, né? Então ela tinha todo esse protecionismo e tal, e aí a gente proibiu. A Austrália não proíbe, a Nova Zelândia não proíbe, os Estados Unidos não proíbem.
Então, de uma certa forma, é até interessante que essa competição ela foi um pouco desleal, porque eles recorrem ainda aos promotores de crescimento fora nosso Código Florestal, uma série de coisas, mas nós não temos os promotores de crescimento. Eu acho que a gente fala quase como com orgulho de uma coisa que assim é menos tecnologia aplicada, quase isso. Mas tudo bem, porque a acusação é que vocês usam hormônio. O frango cresceu porque usa hormônio. Escutei isso hoje numa postagem do Instagram. E eu falo, gente, é proibido por portaria do mapa. Então. E esquece. Na realidade, isso no mercado interno é um desconhecimento, né? Como a gente vê essas bobagens que são por aí. Mas é interessante, assim, eu acabei de chegar agora do Quênia. Acabei, a Bayer, vou aqui falar porque isso é público, criou um conselho mundial que ela quer ouvir alguns agricultores. Enfim, né? E essa posse foi lá no Quênia, achei até interessante porque que ela fez lá, mas ela escolheu um agricultor da Ásia, e aí ele escolheu um americano que foi o ex-presidente da Associação Americana dos Produtores de Soja, American Soybean Association. Mas é interessante, a gente ficou uma semana lá juntos e foi engraçado que ele acabou até se tornando um grande amigo meu. Mas é impressionante o medo que o agro brasileiro causa aí fora. E ele toda hora chegava, me abraçava, Cabreira, eu gosto de você e tal, olha, mas você é o nosso monstro, você é o inimigo nosso, que você não leva a mal, mas você. Então, quer dizer, é engraçado isso, né? Esse reconhecimento, embora assim, como competição, como um adversário que o agro acabou criando lá fora, mas a gente ainda não tem essa percepção aqui dentro no mercado interno, né? Principalmente na academia, principalmente entre essa elite intelectual, artistas, às vezes músicos, tem uma imagem errada ainda, né? Eu não entendo bem, assim, porque esse ódio... uma vez eu vi uma frase, acho que era atribuída ao Chesterton, e ele dizia assim que o maior defeito do homem não é a ganância, é a inveja. A ganância vem depois, mas o máximo é a inveja. É que na realidade, assim, o sucesso do agro, ele desmontou uma série de narrativas que esse segmento ideológico, eu posso dizer, ele tinha. Primeiro, o da fome. Assim, o Brasil tem os seus problemas, claro que tem. Mas veja, se a gente pegar, por exemplo, aliás, você tem, eu vi um artigo seu que eu me lembrei agora, muito interessante, em que você fala, se eu não me engano, nossa renda per capita, eu acho que é 87, não é isso? Em termos de poder aquisitivo, e o nosso consumo está em quarto. Posso falar os números? Pode. Eu até trouxe aqui, porque eu tenho 4 filhos, estou grávida do quarto, eu já não lembro mais de nada. Eu trouxe meus próprios números, trouxe anotados aqui. A gente tem no mercado interno, quando eu desdolarizo, transformo tudo em reais, pego a 100, que é uma carne neutra, acessível, no sentido, não é nem para classe... acessível, sim, né? Sim. Uma carne de dianteiro acessível, todo mundo usa 100. No Brasil, custa R$ 39,00 o quilo. Na China, 67. Nos Estados Unidos, 103. Mas nada disso importa se a gente não comparar com a renda. Isso. Interessa quanto sobra poder no bolso. Aquisitivo. Poder aquisitivo. Então, eu comparei com China, porque a China tem um salário mínimo muito parecido com o nosso, e os Estados Unidos, que tem um salário bem maior. E quando a gente transforma número de quilos de A100 que a gente consegue comprar por salário mínimo, o minimum wage nos Estados Unidos, a gente tem que o Brasil é o que mais compra, impressionantemente. Então, o Brasil compra 19 quilos com salário mínimo de A100, a China 12 e os Estados Unidos um pouquinho mais, 15. E aí, por cultura também, nós temos uma questão cultural de gostar muito de carne, os Estados Unidos estão em terceiro lugar, maior consumidor per capita do mundo, e o Brasil em quarto. E eu falo, gente, isso considerando que assim, a carga tributária do Estado brasileiro sobre a carne é de 35% ali, mais ou menos. Nos Estados Unidos, acho que é 1 ou 2. 1%. É isso, né? Eu tive lá, eu tenho essa notinha, eu sempre uso a notinha americana e a notinha brasileira. É um negócio... Porque eles teimam em insistir que a carne brasileira é cara e a gente manda para fora baratinho. A gente já escutou isso até em campanha eleitoral. Eu falo, gente, de onde vocês tiraram isso? Assim, de onde? Assim, é cara frente ao poder aquisitivo, mas nem isso. Nem isso. Então, assim, é um luxo que a gente tem aqui.
o nosso povo, apesar de ainda estarmos em desenvolvimento, ainda termos gravíssimos problemas de renda, agora mais ainda, esse nível de endividamento absurdo, 80% das famílias deve hoje. Mas, assim, é um luxo que nós temos, porque não tem, na minha visão, agora estou fazendo uma apaixonada aqui, né? Desculpa. Não. Mas a gente tem o melhor alimento, mais nutritivo, né? O mais denso em nutrientes, o mais barato do mundo. E todo mundo fica falando mal e falando que é caro. E nesse ponto que eu acho interessante quando a gente coloca isso, porque se você fizer uma análise sobre isso, isso é uma coisa incrível, né? A contribuição que o agro dá em relação a isso. Porque esse segmento, esse que é um adversário do agronegócio, sempre colocou assim, o agro é exportador, é o agro que enche a barriga lá fora, mas não. Se você pegar, eu não consegui colocar peixe, né? Mas você deve ter esses dados. Bovino, frango e suíno está dando mais de 100 quilos. Mais de 100 quilos, 104 quilos. Isso é um negócio incrível. Então hoje, esse tempo atrás, semana passada, eu estava num sei que evento por aí, do Ministério da Saúde, tem um dado que hoje o problema da obesidade ele é maior do que o problema da desnutrição no Brasil. Claro que temos problemas, precisamos atuar, né? Mas não é culpa do agronegócio. Agora, então, esse crescimento vertiginoso, ele desmontou essa narrativa da fome, do país faminto. Isso tinha em 1990, isso realmente tinha. A gente criou o primeiro Bolsa Família, aquela coisa toda lá atrás, né? E segundo, ele também desmonta a narrativa da reforma agrária. Porque um setor que é tão eficiente assim, o que precisa? Precisa redistribuir. Onde é que estão os latifúndios improdutivos? Tanto é que você tem aquele número que é interessante. Hoje a gente está usando aí mais ou menos de 75 a 80 milhões de hectares, né? Você tem mais de 100 milhões de hectares que já foram distribuídos em lotes de reforma agrária, quer dizer, o mesmo tanto do que o agro usa para a agricultura, não estou falando em termos de pecuária. Então, quer dizer, esse progresso, ele desmonta todas essas narrativas. Então, a gente, assim, é normal. Eu sempre gosto de brincar assim, lá em 1990, quando a gente era um grande importador de alimentos, a gente sempre era convidado para um baile de formatura, para uma festa de 15 anos. Agora, que a gente toma esse mercado como o maior mercado exportador, tomamos na carne bovina, no frango, tomamos agora recente no algodão dos Estados Unidos, então a gente está sendo convidado para entrar num ringue onde vem golpe baixo, assim, abaixo da cintura. A gente vai ter que estar preparado para isso, infelizmente. Você imagina, se a gente tem a carne mais barata do mundo com essa carga tributária, imagina se a gente tivesse uma melhor renda, né? Que a nossa renda é baixa, o senhor acabou de citar, e a gente tivesse aí menos carga tributária, acabou. Agora, é interessante nisso que isso mostra a eficiência que o agro teve. O agro, eu digo, inclusive a pecuária, né? Porque se você fizer... o presidente Lula, acho que há uns 3 meses, preocupado com essa questão do preço do alimento, ele fez um anúncio bombástico: estou reduzindo as alíquotas de importação em 10 produtos. Sim. O que é engraçado? Não mudou nada do cenário, mas o mais importante, às vezes a gente deixa passar despercebido. Você não viu nenhuma entidade, nenhuma confederação da agricultura fazendo algum protesto, nada. Por quê? Porque o agro ele é altamente competitivo, aquilo que você colocou, a carne americana 3 vezes mais cara do que a carne brasileira. O quê, né? Agora, imagine, Lígia, se esse anúncio fosse feito, por exemplo, na indústria automobilística. O presidente Lula chegasse, eu estou zerando a alíquota de importação. Mas sindicato estava na rua, o Brasil estava em caos. Por quê? Porque esses setores eles não tiveram essa mudança de paradigma. E isso é uma coisa interessante, dessa abertura econômica que ocorreu em 1990 no agronegócio. Reduzimos as alíquotas, então derrubamos o protecionismo. Você tinha o IAA, o Instituto do Açúcar e Álcool, você tinha o IBC, que o famoso confisco cambial. Extinguimos tudo isso, porque o pessoal fala muito assim, teve a Embrapa. A Embrapa tem um papel fundamental na nossa história, mas 1990 é um marco na abertura. Redução de alíquotas de importação de insumos, redução de protecionismo, quer dizer, zeramos tudo isso. Isso deu uma competitividade. Para que todo aquele potencial técnico pudesse se mostrar. Aí o pessoal teve que tirar o pé do chão, como a gente fala. Tira o burro da sombra, porque agora você vai ter que andar, não vai. E aí sim, o agronegócio deu esse salto com tecnologia, com muito conhecimento. E assim, o céu esses dias para trás, não sei se você deve ter visto esse dado, que eu acho incrível isso, né? Os Estados Unidos estão no menor rebanho da história. Uhum.
mas é algo mais ou menos assim. Nós estamos aí com 84 milhões de fêmeas em idade reprodutiva, que é o mesmo número do rebanho brasileiro. Quer dizer, descortina o futuro em relação a isso. E assim, aí você começa a ver mercado internacional. Eu fiz a minha pós-graduação na Índia. Você sabia que na Índia tem 300 milhões de pessoas que comem carne? E o mercado brasileiro nem atentou para isso ainda, porque nós não temos nem espaço para poder... E de cada 100 dólares que nós estamos mandando para a China, a gente está mandando apenas 2 para a Índia. Eles acabam focando por questões religiosas aí de uma parte relevante da população, eles acabam focando no consumo de búfalo, né? Sim. Carne de búfalo. Mas imagine o dia que... E esse pessoal vai melhorando renda, quer consumir mais. Quer. Né? E é interessante, eu gosto muito de fazer essas comparações agora, nessa reunião que eu estava lá do Quênia, 0 de imposto sobre a carne. Eu fui lá no açougue, comprei, peguei a notinha fiscal. Isso é maravilhoso. E aqui, então... Como que a gente pode ter 35% em cima de comida? A gente precisa contar essa história, porque isso é cruel. E a reforma tributária ela não trata muito bem disso. Tá? Aliás, a reforma tributária, para mim, é um desastre. Mas que a gente estava falando aqui de poder aquisitivo. Não existe coisa mais cruel do que isso, porque quanto menor o poder aquisitivo, menor a renda per capita de uma pessoa, maior é o percentual que ela vai ganhar, que ela vai gastar no seu orçamento doméstico. Então, quanto menor a renda, maior o percentual que se gasta na comida do dia a dia. Então, quando você tributa a comida, é um negócio cruel com os mais vulneráveis, com os mais pobres. Aí você vai nos Estados Unidos, que é um país riquíssimo, 1%. Você vai no Quênia, que é um país africano, 0%. E aqui a gente continua com 35%. 0% me impressionou, não sabia dessa informação. Zero, a Inglaterra é 0%. Então, isso com toda essa campanha contra a carne, contra a Em coisa... especial na Europa, né? Coisa... Isso sem falar na nossa COP30, né? Uhum. Quer dizer, o próprio governo sendo contra o nosso setor, sugerindo uma dieta vegana para as delegações estrangeiras que vão estar aqui. O que acontece com isso, ministro? Porque, assim, se você olhar, por exemplo, a notícia que saiu essa semana sobre o Plano Clima, o Plano Clima não envolveu nem Embrapa. Nada. Né, para ter sido divulgado ali, publicado. E para quem não sabe, o Plano Clima ele é autoatribuído pelos países. Qual é o seu plano para reduzir as emissões? E aí você vê a China, por exemplo, condicionando emissões a crescimento de PIB, a Europa falando, a gente vai diminuir, mas não sei quando, não sei onde, não sei de que jeito, então, ou seja, não me comprometo com nada. E o Brasil se condicionando, se colocando aí. 67% nosso compromisso. Uma meta de 67%. Foi discutido com quem isso? Sem qualquer contrapartida. E partindo, é aí que eu falo, enquanto a gente está... Não sei se o senhor concorda, e eu gostaria muito da sua visão sobre isso, porque eu vejo que enquanto a gente está debatendo o plano clima, todas as premissas do plano clima são questionáveis. Então, por exemplo, a pecuária emite. Não, a pecuária não emite, a pecuária cicla. Então, a pecuária, assim, desculpa, tira da conta. Assim, esquece isso. Mas pastagem degradada emite. Eu falo, mas vamos lá, essa é a primeira premissa, né? Pastagem degradada emite, mas quem tem pastagem degradada está fadado a sair da atividade. Sim, isso ou vai arrendar para uma outra cultura, ou vai plantar uma outra coisa, ou vai ter que reformar, porque você não consegue, porque aquilo ali é um passivo sem que aquilo produza. Né? Ok, é um problema, na verdade. Hoje você tem problema ambiental, problema fundiário, você tem várias questões. Então isso aí está com os dias contados, já se resolve sozinho, mais ou menos. E outra premissa que eu digo é, vamos lá, gente, será mesmo que a gente está claro, está certo, as equações estão corretas? Será que nós não estamos negociando fumaça? Porque, assim, nem sequer a certeza absoluta eu tenho de que é o ser humano que promove as mudanças climáticas do planeta. A gente fala que... Eu vi uma postagem isso outro dia. Noé teve o dilúvio lá, foi negociar crédito de carbono, foi... Entendeu? A gente já teve era do gelo, né? Uma era glacial. Então, será que é isso mesmo? E nós estamos atribuindo metas, impostos, taxas consequentes disso, e discutindo planos que partem de premissas erradas. Então, está tudo bagunçado. Né? A minha esperança, eu tenho certeza que isso vai ocorrer, é que em algum momento essas metas terão que passar pelo Congresso. E aí eu acho que o Congresso vai botar o pé no chão. Porque o que a gente vê até agora são engenheiros de prancheta com uma utopia. E o que é importante, assim, ninguém está fazendo isso, porque só o Brasil assumindo esses compromissos. Né? Eu estou indo agora para um evento semana que vem na Alemanha, e eu vou fazer questão de passar, porque eu sou um apaixonado por leitura.
E desde pequeno, eu sempre gostei muito de ler. E um dos que me influenciaram muito a ler é uns contos que chamam Contos dos Irmãos Grimm. Eram dois irmãos, Gata Borralheira, Branca de Neve, tudo vem deles. São as fábulas originais. Tanto é que o Walt Disney pegou isso. E assim, eu leio isso para as minhas filhas, a obra completa. É uma coisa adoram. Assim. Isso me despertou a paixão pela leitura. Eu estou dizendo tudo isso porque eles viviam numa determinada região da Alemanha e era uma floresta, uma daquelas florestas boreais da Alemanha. Então eu sempre tive essa paixão até de conhecer essa região, mas nunca fui lá naquela região. Pela criação do imaginário. Como criança. Nossa, eu tinha 6, 7 anos. Eu tenho uns livrinhos, Toninho assinando lá meu nome, com 7 anos, 8 anos, aquelas coisas todas. Mas agora, está fazendo aqui uns 3 meses, o governo alemão autorizou a destruição dessas florestas para a abertura de uma mina de carvão. Então eu fiquei tão assim, eu sei que eu vou passar uns 100 quilômetros, mas eu aluguei um carro, eu quero ir lá, eu quero fotografar, mas nem é possível, até as florestas. E lá tem carvalhos assim, de 300, de 400 anos, que vão ser destruídos, arrancados literalmente, para se permitir a implantação vai ser uma das maiores minas a céu aberto de carvão. Então é interessante a verde Alemanha, que vive apitando aqui na Amazônia contra a nossa pecuária, essa coisa toda, estão destruindo um negócio, e já não tem praticamente quase nada de florestas originárias lá, né? Então, acho que a gente precisa contar melhor essa história, até para a população brasileira, porque eles não estão trazendo exemplo digno para ninguém. Eu acho muito difícil essa discussão com a sociedade quando a gente tem uma influência tão grande da parte da cultura. Então, os grandes artistas conhecidos, eles sempre se engajam com essas ideias. Raríssimas exceções os que não se engajam, e quando não se engajam, acho que são até um pouco boicotados, um pouco colocados de lado. São cancelados, marginalizados. Agora, é uma coisa interessante isso, assim, há uns 6, 7 anos, eu fiquei até preocupado, como criador pecuarista que sou, falei, nossa, acho que a carne... Porque assim, se você pegasse um cenário há 5, 6 anos... É o seguinte, ninguém vai comer mais carne, se tiver vai ser a carne artificial, impossible, né? Aquelas companhias todas. Eu falei, o negócio aconteceu exatamente o contrário. Aumento do consumo de carne, né? Você está com o menor rebanho da história americana. Aliás, nada deu certo, não sei se você reparou, porque eles também falavam, não, ninguém vai comer chocolate mais, que não é saudável, o preço de cacau está batendo recorde. Então, assim, você percebe que essa onda, né, esse ativismo, ele não tá funcionando. E cada vez que a renda melhora, essas pessoas elas estão substituindo. E eles têm esse direito, né? Claro. Melhorar sua dieta alimentar, ter acesso à proteína animal, porque a proteína animal, ela tem, a gente estava vendo aqui a Dayana, né, aquele trabalho, ela tem a vitamina D, algumas coisas que são essenciais, que você só encontra na carne. Você negar isso a um pobre, tem uma questão moral nisso tudo. Né? Eu sempre falo aqui, né, espaço é meu, eu falo o que eu quiser. Esse tipo de defesa é problema de rico. Quem consegue fazer, ir no nutricionista, balancear a sua dieta fora da carne, através de suplementos, né, fazer exame com constância, quem não tem... Esse é um privilégio. É um privilégio. Agora, o que me preocupa, sabe o que é? Quando alguém alcança alguma posição política e usa essa posição dentro desse ativismo. Recentemente eu estava vendo agora, por exemplo, uma promotora na Bahia, ela está implantando, acho que em 130 municípios baianos agora, uma dieta vegana na merenda escolar. Isso é um crime. Então, isso é crime, na minha opinião, isso realmente é um crime. Então, são pessoas que se utilizam de um cargo que acabaram conquistando, galgando, e utilizam disso para aplicar uma ideologia. Isso é um crime, porque as crianças estão em idade de formação. Sim. Inclusive do sistema nervoso. Isso é gravíssimo. Se elas tiverem qualquer tipo de deficiência ali, vitamínica, nutricional, e é interessante, vai comprometer o resto da vida. E é interessante que é uma coisa assim, a carne ela é o centro do prato. Né? A nossa cultura, talvez a cultura latina, mas até mesmo a cultura americana,
Você vai fazer uma comemoração, o filho nasceu, a filha se formou, alguém vai casar. O que você vai fazer? Você vai fazer um churrasco, você não vai fazer, vem cá que eu vou fazer uma salada para você. Não. Então é uma coisa assim, é inata disso, né? É uma comemoração, é um ato de confraternização, né? Aí essas pessoas vêm, querem impor essas coisas. É um contrassenso, né? Mas eu vejo que é problema de rico mesmo, pobre não está preocupado com isso. E de ideologia, é aquela velha história do Estado babá. Né? O Estado, e aí, quando essas pessoas chegam, hoje para mim o Ministério do Meio Ambiente é exatamente isso, ele quer ser um babá nosso, ele quer dizer o que eu quero, o que eu posso comer, o que eu não posso comer, o que o visitante pode comer. Então isso para mim é realmente uma intromissão numa esfera íntima, numa esfera privada que não compete ao... Inclusive entra na educação, né? Assim como educar os seus filhos. E você sabe que, na minha opinião, esse fato do governo cada vez mais interferir nessa esfera pessoal, para mim, é uma das principais razões dessa polarização que a gente tem. Porque as pessoas elas vão ficando irritadas. Cada vez mais você diminui o espaço seu, né, e as pessoas vão ficando sendo comprimidas, e o Estado te ditando coisas, que você pode beber, o que você não pode beber, daqui a pouco você tem que fazer academia, não sei o quê. Então vai ficando um negócio... E eu percebo, assim, no próprio, por exemplo, própria comunidade condominial, né? Percebo que as pessoas às vezes gostam de denunciar e gostam de controlar. Então, eu estava até falando com meu marido há um tempo, ele falou, hoje, o grau para o qual nós escalamos aí nos últimos anos, acho que em especial na última década, hoje eu consigo compreender, antes eu não conseguia, como ocorreu a Alemanha nazista, por exemplo. Hoje eu consigo compreender, acho que um vislumbre assim do que aconteceu lá. E a gente tem que tomar muito cuidado com essa questão da educação, porque você sabe que o exército nazista, até hoje na história, é o exército que mais mestrandos e doutorandos teve até hoje. Então você vê. Era uma elite. É uma elite. Uma elite que tinha uma visão de mundo. Eu tenho um autor que eu adoro, que chama Thomas Sowell, e ele fala muito sobre a questão assim, ele fala os ungidos, né? Aqueles que se julgam ungidos e que eles podem assim ditar as normas do que deve ser o mundo, como que deve caminhar, essas Sabe coisas. que hoje eu traduziria os ungidos nos nossos universitários, né? Porque eu, pessoalmente, assim, os considero, principalmente os de universidade pública, né? Os consideram, fora a classe política, que é uma classe oligárquica relacionada ao capitalismo de Estado e tal, mas eu considero eles os mais abastados, os mais privilegiados, na verdade, não abastados, mas privilegiados da sociedade, porque eles têm todos os pobres pagando a universidade para eles. Sim. E enquanto eles estariam ali para estudar e devolver para a comunidade, para a sociedade, algum tipo de prestação de serviço bem feita, eles estão lá fumando maconha, pichando a faculdade. Você sabe que o Thomas Sowell tem uma frase que eu acho muito interessante. Ele diz o seguinte, que não tem nada mais desonroso na vida do que enganar os jovens. E eu acho que o que se passa com a juventude hoje, eles estão sendo literalmente enganados na maioria das universidades. Por isso eu tenho assim, uma ideia muito simples da questão educacional. Eu não acho que o problema educacional vai ser resolvido a partir de uma universidade, de dentro, não. Para mim vai ter que vir de fora. E eu sou muito favorável ao Vale Educação. Eu acho que o Vale Educação... Aliás, a gente apanha muito no agro, tem aquele trabalho incrível da Letícia, né, de olho no material escolar, que, aliás, é uma pessoa, não sei se você já trouxe aqui. Já trouxe. Mas super bacana. Nós somos associados. Isso é uma grande pessoa. Mas eu estou dizendo tudo isso porque, assim, eu acho que o Vale Educação, na realidade, porque a gente sempre tem aquela ideia assim, a educação é um dever do Estado. Então, o Estado tem a obrigação de colocar o dinheiro. O Estado tem a obrigação de colocar o dinheiro na educação, mas não obrigatoriamente na escola. O dinheiro ele teria que ser direcionado ao aluno, ou ao pai do aluno. E aí o pai e o aluno decidir em que escola eu vou me matricular. Esse modelo funcionou muito bem no Chile. No Chile, nos Estados Unidos hoje 38 estados americanos têm lá, e tem agora os vouchers, né? Charter schools, Suécia tem isso, a Noruega tem isso. Porque na realidade, eu sempre gosto de dizer assim, o direito de escolha da escola é o direito mais incompreendido no Brasil. Qual que é o critério de uma criança pobre ser matriculada aqui hoje? Se tem merenda ou não. Não, o critério é o CEP. Tá. Aonde ele mora. Qual Se você pegar alguém aqui atribuída? em Campinas, em Valinhos, seja lá o que for,
O pai, ele é obrigado a matricular o seu filho na escola mais próxima. Se tiver 4 quarteirões depois, uma escola melhor, ele não pode se matricular lá, tem que ser na mais próxima. Então, o que acontece? O professor hoje, ele tem um mercado cativo, o aluno é obrigado a sentar lá, aí houve essas bobagens contra o agronegócio, aquelas coisas todas. Isso está em todo lugar. Você sabe o que foi interessante? No final do ano passado, eu fiz uma visita, por outra razão, fui ver negócio de logística na Escócia. Aí, naquelas conexões e tal, eu estava parado, tinha um supermercado gigantesco, e estava perguntando e tal. Alguém já disse para mim que uma vez, olha, se você quer conhecer um país, você entra no supermercado, que você vai ver a comida. Aí eu fui lá, eu quero lá ver, tinha umas 2 horas. A hora que eu entrei na entrada do supermercado, achei tão interessante que tinha uma foto imensa de um criador escocês do lado do seu rebanho, e escrito em grande, bem grandão assim, parceria com os criadores escoceses. Fiquei tão encantado com aquilo, tirei uma foto, falei, puxa, eu nunca vi isso no supermercado brasileiro, né, nossas redes, mesmo grande, média, parceria e tal, não sei o quê. E vim para cá, fiquei tudo, não sei o quê. Tá. Aí não sei onde é que eu estava, aí por esse rincão aí do Brasil, o cara falou, mas esses escoceses estão fazendo contra. Eu falei, o que os escoceses estão fazendo contra? Aí, não sei se você viu um folheto que foi feito pela Universidade Federal do Mato Grosso, que é o principal estado do agro, e esse folheto dando uma lenha danada no agronegócio. E eles usavam assim, um cara com um chapelão, assim, parecia aquele Dick Vigarista, sabe aquele personagem malandro que engana. Aí lá dizendo, o agricultor, criador, destrói, usa veneno, está destruindo a máquina. Tudo bem, até você pode fazer é livre, nós vivemos uma democracia. Tá? Agora, o que foi triste? Que foi feito pela Universidade Federal do Mato Grosso, esse folheto. Aí ele me deu o folheto, eu falei, mas o que isso aqui tem a ver com a Escócia? Eu falei, vira a página. Eu virei a página, do outro lado estava escrito assim, financiado pela Universidade da Escócia. Eu falei, peraí, mas lá na Escócia eu fiquei encantado que eu vi eles fazendo uma parceria valorizando a pecuária escocesa, que não é nada perto da pecuária brasileira. Mas eles mandam dinheiro para cá para criticar a nossa produção de carne. Então a gente precisa entender um pouco desse jogo que tem muitos interesses que não são ambientais, sustentabilidade, nada disso, né? Coisas que pareciam teoria da conspiração, hoje eu acredito plenamente, porque quando a gente vê o próprio governo deveria ser o maior interessado em um setor tão relevante para a economia, para o emprego, para a segurança alimentar. Sim. Quando a gente fala de segurança alimentar, para quem é leigo, parece até que a gente está falando de qualidade de alimento, assim, não, é quantidade mesmo, assim, estaremos abastecidos, em primeiro lugar, depois vem, né, os critérios secundários. Mas quando você vê o próprio governo falando mal, aí é muito difícil. O governo, hoje a gente sabe, ele é muito ancorado em ações culturais que atraem os artistas, a classe artística povoa o imaginário popular, e a gente tem uma cultura toda feita para odiar quem é o dono da terra. Por isso que eu falei da inveja, né? E os caras odeiam quem é o dono da terra. Exato. Na realidade, isso vem assim, é histórico. Eu adoro o Monteiro Lobato. Mas ele tinha aquele personagem, o Jeca Tatu. Aquilo deu um estrago na nossa imagem, né? Aquele personagem de cócora, com um pedaço, com um raminho de capim na boca, ali o cara atrasado, não ajudou, com né? lombriga. Né? Então a gente não tem alguém que. Nós não temos um Spielberg para contar uma história do que é. Agora, semana passada, eu fiz uma visita interessante. Eu conheci o neto, que ainda existe, da Companhia Melhoramentos Norte do Paraná, que é um negócio incrível. Essa companhia, por exemplo, só setor privado, ela fundou 63 cidades, dentre elas, por exemplo, Londrina, que o primeiro acionista era um lord inglês, veio com capital inglês, então Londrina vem de pequena Londres. Agora você para e pensa, 63 cidades. Imagina, aí são mais de 2 milhões de pessoas que hoje são criadores. Todo o norte do Paraná ali foi feito por essa companhia, essa Companhia Melhoramentos Norte do Paraná. Uma história incrível. Eram 560 mil alqueires de terra, 2 milhões de pessoas, um negócio gigantesco, talvez a maior colonizadora do país. Né? Você não vê uma nota, nenhum brasileiro conhece essa história, nunca se fez um filme sobre isso. Né? Pelo contrário, as novelas das redes de televisão são contra, destruidor da Amazônia, enfim, aquelas...
Teve aqui o ministro Aldo Rebelo, a gente falou, por exemplo, quem sabe hoje em dia, quem sai da escola sabendo quem foi Felipe Camarão, por exemplo. Foi um herói indígena. Que a gente fala tanto dos índios, por que a gente não conhece Felipe Camarão? Você sabe que numa última reunião que eu estava com o ministro Aldo Rebelo, não sei se ele te contou isso, ele usou uma expressão que eu achei tão interessante, a gente estava juntos num jantar, aí ele usou uma expressão que eu tinha me esquecido sobre essa questão da proteína animal. E quando ele era garoto lá no interior de Alagoas, ele me lembrou que tinha uma expressão, isso eu me lembro também, que se chamava o seguinte, galinha de resguardo. Ou seja, quando você tinha uma família, né, e alguém da família, a filha ou a nora, ficava grávida, então o que eles já faziam? Eles guardavam uma galinha para assim que aquela senhora ou filha tivesse o bebê, aquela galinha ia servir de resguardo, naquele período de resguardo, porque não se tinha proteína animal, não se tinha carne. Então, que mudança que a gente não teve. Né? Hoje você tem aí essa disposição toda, virou uma potência. O frango, o que o Brasil exportou agora nos 6 primeiros meses, se você tirar o segundo colocado, dá mais do que os 8 seguintes, todos juntos. Então virou uma potência. É uma máquina, né? É uma máquina de eficiência. Isso se a gente não tivesse esse arcabouço regulamentar, assim, imagina o que seria, né? Porque é mais atrapalha. E eu acho que a gente tem que começar a mostrar que cada medida dessa do governo, essas proposições agora no transporte de animais, essas loucuras que eles estão, cada medida dessa, no final do dia, vai significar uma comida mais cara, custo. Então a gente tem que começar a mostrar isso para a população. Essa é uma conversa que eu tenho muito com a nossa classe, porque agora tem o plano de rastreabilidade bovina no Brasil, que eu acho fantástico. O Pará está apanhando com isso, porque lá se tornou obrigatório. Exato, negócio... mas a ideia é tornar o Brasil todo obrigatório. Sim, Ali foi o projeto piloto. E eu falo assim, gente, é fantástica a rastreabilidade. Nós fazemos lá na Fazenda. Então, veja, eu sou aderente à ideia, porém, a partir do momento que você coloca isso de forma obrigatória, mandatória, você só vai marginalizar pequenos produtores e consumidores que não terão condições de pagar mais por essa carne. Essas medidas, elas são concentradoras de renda. Perfeito. A gente fica falando de reforma agrária, desconcentração fundiária. Esse tipo de medida é uma concentração fundiária, porque o pequeno vai ter que sair fora. Ele não tem a mínima condição de sobreviver a esse tipo de regulamentação. Tem um livro, que o senhor já deve ter lido, chama O Reich Verde. Ah, sim. É fantástico. Ele é um livrinho pequenininho, mas ele é tão audacioso na sua forma de se expressar que ele é sintético, né? Ele é pequeno, curto. E ali está demonstrado assim, onde que a gente esqueceu que as pessoas deveriam vir antes do meio ambiente assim como uma coisa intocável, né, em que nós não deveríamos estar aqui. E por que eu estou falando isso? Porque a gente marginaliza as pessoas são completamente esquecidas. A gente até se tromba nas ideias, mas é meio ambiente ou é o pobre, ou, entendeu? Onde que os dois se conversam ali, principalmente a situação da Amazônia, que o ministro Aldo Rebelo fala muito bem, né? Descreve muito bem, ou seja, aquilo ali é miséria, é crime, é pobreza, é subdesenvolvimento. Isso, você sabe que é uma coisa interessante? Eu fiz a regulamentação do abate kosher, que é o abate para os judeus. Lá na década de 90. Foi lá atrás isso. Que legal. Até que hoje o Brasil é uma coisa interessante, né? Agora que teve o acordo Hamas e Israel, mas o Brasil é o maior exportador de carne kosher e o maior exportador de carne halal. Então, na época, a gente fez essa regulamentação. Apanhei muito, mas muito. Greenpeace, aquela coisa toda. E eu não sei se você sabe que hoje tem muitos países que eles proibiram o abate halal. A Bélgica, por exemplo. Então, hoje você está tendo um êxodo, porque, na realidade, você está colocando um animal, o bem-estar animal, à frente do direito de crença. Isso. Então, o que acontece? Um judeu ortodoxo, ele não pode viver mais na Bélgica, porque o risco que ele tem de não ter a comida dele. De não ter a comida dele. Então, é um negócio assim, inacreditável você pensar que ia chegar num ponto como esse. Né? Eu vejo isso como algo muito preocupante, porque a própria natureza, sob a visão desses ativistas, ou dessa nata universitária, né, ou dessa nata intelectual artística, eles não fazem ideia da complexidade que é a natureza. O que você precisa para viver no meio da natureza? Meu filho, é difícil. Você citou Chesterton, não foi? Sim. O Chesterton ele tem uma linha de pensamento que eu gosto muito, que ele fala assim que toda vez que uma sociedade tira Deus, e isso tem acontecido, uma secularização extremamente avançada, alguma coisa substitui. E aí, na minha opinião, está ficando muito claro esse ambientalismo.
né? Esse retorno à natureza. Então, Deus tem saído disso e tem subido agora. A natureza é minha pastora, a natureza é o caminho, a verdade e a vida, porque isso virou um dogma. Você não pode discutir, você não consegue ter uma discussão racional. Eu nunca me esqueço que, às vezes, a gente sabe o risco que a gente correu quando o nosso Código Florestal ele foi votado. Por um voto que a gente quase perdemos lá no Supremo Tribunal Federal. Mas eu nunca me esqueço que o ministro Lewandowski ele deu um voto que, para mim, foi... Porque a gente tem aquela expressão, quem são os advogados sabem disso, eu não sou, mas é comum no meio jurídico, que é in dubio pro réu. Ou seja, se você tem alguma dúvida, você não condena aquele réu, porque você não tem uma prova concreta de algum crime que tenha sido cometido. Mas ele criou uma expressão, ele votou contra o Código Florestal, ele dizia o seguinte, in dubio pro naturi. Ou seja, em dúvida a favor da natureza. Quer dizer, que coisa maluca. E o ser humano, onde é que ficou nessa equação? Né? Então, enfim, é uma luta. Esse eu acho um ponto assim, bastante relevante, porque a gente se perde nas premissas, né? Então, a premissa é vai haver miséria onde tiver só natureza. Não existe isso. A gente, por onde os animais passam, uma manada passa, há um impacto. Por onde o homem passa, existe um impacto, que a gente precisa equilibrar esse impacto. E aí, pensando em Brasil, a gente tem 67% do território com cobertura natural, Sim. original, falando de rios e florestas e terras devolutas. A gente fica sem entender, nós conhecemos de dentro, de onde vem toda essa crítica. E aí que eu falo que eu acredito em teoria da conspiração. Por quê? Porque é político. Por que a gente insiste? É o bode na sala do protecionismo, porque para mim não tem nenhuma preocupação. Eu sempre brinco o seguinte, não é preocupação com o verde das nossas matas, é preocupação com o amarelo da nossa soja, com o vermelho da nossa carne, mas não tem nada a ver, não existe justificativa nenhuma. Basta você ver o resto do mundo, ninguém tem o nosso Código Florestal, vai longe disso. Aliás, é uma coisa interessante, esse tempo eu estava vendo um estudo sobre as florestas boreais, que estão na região norte, que seria equivalente à nossa floresta amazônica. A taxa de destruição dela é 5 vezes maior em termos de desmatamento em relação ao que é aqui. Mas eu nunca li nenhuma matéria falando sobre o problema do desmatamento. Nas florestas boreais. Nas florestas boreais. E esse tempo atrás eu fui numa conferência na Noruega e é interessante, assim, eu estava lá num evento e no mesmo hotel que eu estava o primeiro-ministro. Aí estava tendo um evento do lado, eu sou muito curioso e tal. Isso foi em novembro do ano passado. Aí foi tão interessante que ele fez um anúncio naquele hotel que estava tendo um evento que eu estava participando, autorizando a mineração de terras raras no Mar do Ártico. Aí eu achei tão interessante. A gente chega a rir. Aí eu achei interessante que a justificativa dele foi o seguinte, olha, nós, basicamente, foi isso que ele disse, nós somos oriundos dos vikings, então nós sabemos como mexer com o mar, então o mar é a nossa casa, a gente sempre conviveu ali, então a gente vai saber minerar sem agredir, Aí eu parei e falei, puxa vida, nós também entendemos na Amazônia, nós somos lá. Então, qual é a diferença em termos de sensibilidade ambiental do Ártico em relação ao meio amazônico? Nem é igual. E foi autorizado. Sim. É um negócio inacreditável. Nenhuma notícia por aqui, ninguém se fala sobre isso. Eu tenho uma teoria, assim, não sei se é real, eu também, de política, assim, eu entendo de espectadora. Mas eu acho que o interesse político ele virou questão de sobrevivência no Brasil. Claro, sempre, né? Mas tem gente que é ir para a cadeia ou continuar no poder. Entendeu? Voltar para a cadeia ou continuar no poder. Então, assim, essa competitividade absurda do Brasil, ela ofende, como o senhor colocou, demais os nossos concorrentes, né? E, principalmente, eu acredito muito assim, e talvez o brasileiro não tenha caído a ficha. Eu interpreto assim, que está havendo realmente uma transferência de poder da região norte, da faixa temperada, para a região sul, para a faixa tropical. Porque você imagine, você pode ficar 1 ano, 2 anos sem trocar o celular, sem trocar o carro, mas ninguém vai deixar de comer por um dia. Então, eu acho que a gente já teve o poder econômico, teve o poder religioso, agora a gente tem o poder da comida. Eu não tenho...
80% dos países eles são importadores de comida, eles não conseguem produzir. Então a comida ela tem um valor no cenário, nessa geopolítica. Né? Então o Brasil está ocupando esse espaço, isso está incomodando. Então a gente vai estar nessa luta agora. E aí você vê, esse país é abençoadíssimo. O americano é inacreditável. Quando você fala da segunda safra, de uma terceira safra, ele caiu. Eles nem entendem. Eles não conseguem entender isso. Né? Então tudo isso vai incomodar e vai ser essa luta daqui para frente. Aí, dada essa competitividade que a gente tem, acho que eles acabam criando essas ONGs, essas instituições que financiam os políticos. Sim, a gente viu aí agora o George Soros financiando coisas incríveis. É uma espiral horrível, né? Porque aí eles são financiados, recebem a gente, de certa forma, os partidos, né? Essas pessoas, essas instituições nacionais recebem influência, dinheiro, capitalização de fora, se fixam aqui. Aldo Rebelo também denuncia isso. E eles acabam fazendo a política do dia a dia, do curtíssimo prazo. E a gente vai afundando. Sabe, eu acho que a gente tinha que olhar para isso daí com uma grande lição. Porque, por exemplo, eu tenho uma filha agora que se formou nos Estados Unidos e ela está trabalhando lá numa trading. Esses dias ela me mandou uma pesquisa do Gallup. A atividade produtiva hoje mais admirada nos Estados Unidos é do fazendeiro. Eu achei incrível isso. Mesmo? E eu falei assim, puxa vida, no país onde o foguete dá ré, eu pensei que era Big Tech, né? Eles têm graves problemas com o progressismo lá também, né? Interessante. Mas isso. O agronegócio foi a atividade mais admirada nos Estados Unidos. Eu falei, por que a gente não consegue contar essa história aqui? Então eu falei, filha, a gente tem alguma coisa que a gente precisa aprender com eles, que a gente não está contando essa história. O agro não é, de longe, a atividade mais admirada aqui. Não. Então a gente precisa aprender o que eles estão fazendo lá para que a gente possa fazer aqui também. Né? Então eu acho que é algo que a gente, e falar nisso foi interessante, que ela me deu uma dica, eu vou te dar aqui, que é interessante. Ela me deu uma dica chamada Franklin, que é uma série de 8 capítulos que conta a história do Benjamin Franklin. E eu estou contando só para você ver que coisa interessante, que visão de mundo. Já estou anotando aqui. E aí conta a história quando Benjamin Franklin estava em Paris. Ele foi mandado lá como embaixador, porque ele estava no momento da Guerra da Independência e a França era inimiga da Inglaterra e os Estados Unidos era uma colônia da Inglaterra. Então o meu inimigo... O inimigo do meu inimigo é meu amigo. Então eles procuraram a França para tentar ser uma parceria contra a Inglaterra, que era um inimigo comum. Então o Franklin vai para lá para pedir dinheiro, pedir armas, canhamba, e ele passa um bom tempo lá, e aí ele consegue recursos e tal, e essa ação dele é que financia o exército continental nos Estados Unidos para lutar contra. Aí chegou num ponto, depois de muita matança, aquela coisa toda, eles resolvem parar e falar, vamos fazer um acordo aqui de paz. E é interessante que vai o John Adams, essa série é muito bonita, é o Michael Douglas, que é o Franklin, aí vai o John Adams, vai o John Jay e o Benjamin Franklin, e vem 3 emissários do rei George. Aí eles estão discutindo numa sala, esse pacto, né, esse acordo pelo fim da guerra, aí o emissário do rei George fala assim, olha, então nós temos um pacto para encerrar essa guerra. Aí o Benjamin Franklin fala assim, então vamos refazer aqui os pontos. Vocês reconhecem a independência incondicional dos Estados Unidos da América? Sim, reconhecemos. Ponto número 2, vocês reconhecem que essas terras assim, a partir de agora, são dos Estados Unidos da América? Sim, reconhecemos. E os Estados Unidos daquela época não era o tamanho que ele tem hoje. Mas aí ele vira, o terceiro ponto, eu quase caí da cadeira. Ele vira e fala o seguinte... E vocês nos garantem o direito inalienável de navegação pelo rio Mississippi? Aí ele fala, garantimos. Falei, que coisa inacreditável. Na certidão de nascimento de um país, que é uma declaração da independência, ele está pensando na logística. Na logística, lá na frente. Ele não tinha, porque tinha uma parte do rio Mississippi, da terra, hoje é toda americana, mas na época não era. E aí ele conseguiu ter tudo isso. Aí eu falei, puxa, que coisa, né? E você sabe então que eu falo, a gente tem, e nesse encontro que eu tive lá no Quênia, eu estava conversando com esse ex-presidente da Associação Americana de Soja, e eu fiz uma pergunta para ele, eu falei, olha, se você pudesse definir um ponto que levou essa riqueza dos Estados Unidos, que ponto você colocaria? Aí ele me falou um negócio que eu quase também caí da cadeira, ele falou assim, olha, o artigo 9º da nossa Constituição.
Falei, da sua Constituição? Eu falei, eu não vou falar, você vai ter que consultar. E voltei para o meu quarto, falei, eu quero saber... Quero ler. Porque a Constituição americana é super enxuta, já é conhecida e é a mais longa em uso até hoje do mundo. O artigo 9º diz o seguinte... Funciona, né? Não, mas o artigo 9º está escrito assim, nenhum produto de exportação poderá ser taxado. Eles colocaram isso na Constituição há 238 anos. Ninguém mexeu nisso. Já pensou se a gente tivesse um artigo desse aqui no Brasil? Nenhum produto exportado... E é verdade, porque ninguém exporta imposto. Então, agora, são coisas simples. Às vezes a gente faz uma reforma tributária aqui, pelo contrário, está tentando voltar a derrubar a lei Candir. O Candir foi meu colega de ministério, porque vai ser um retrocesso em relação... É uma coisa... Isso é impressionante. E às vezes são coisas simples. Puxa, realmente, nenhum produto exportado será taxado. Então, e você vê, é tão pétrea essa... Mas 238 nunca se mexeu. E olha que eles devem ter sido tentados. Que a gente nem lembra qual que é a nona... não foi, lá não tem emenda. Sim. Esse é um artigo. É um artigo, o nono artigo. Que lá tem a primeira emenda, tem a segunda emenda. Que são conhecidíssimos. Sim, né? Mas para você ver como eles mudaram a Constituição, que a gente sabe todas as emendas, mas o artigo 9º nunca foi debatido. Curto e grosso e está lá. Então, é proibido qualquer exportação, ninguém pode colocar um imposto. E aí, essa é uma das razões dessa pujança, dessa prosperidade toda que você tem. E você vê, exportação é poder. Sim. Exportação é poder. Agora está lá a China ameaçando os Estados Unidos com componentes. Né? E a gente vive com medo aqui também dessa investigação que eles estão fazendo sobre possíveis medidas de salvaguarda. Então, exportação é poder. Não, e aqui o que a gente quer, a galinha de ovos de ouro, os estados, não, tem que tributar, tem que não sei o quê, cada vez você volta, né? E eu acho que o grande erro do Brasil é que a gente não tem uma lei Candir, inclusive, para a agroindústria. Né? Então, ao invés de exportar o milho, vamos exportar o frango mais ainda, vamos exportar mais o suíno, mais o ovo agora. Isso. Precisavam também ser a agroindústria, também ser isentas de exportações. Mas tudo isso tem muita origem, para mim, dentro da educação, do nível educacional. Que a gente está carimbando um monte de robôs ao invés de criar pensadores críticos. Isso é um grande problema. Você sabe que nesse ponto, para mim, é o grande pulo do gato da nossa prosperidade. Porque, na minha opinião, o Brasil tem a faca e o queijo na mão. Por quê? Porque nós temos o produto. O que a gente precisava fazer agora? Pegar esses produtos do agro e agroindustrializá-los. Vamos criar um incentivo para a gente poder industrializar isso. Angariar todos os benefícios? Sim, olha, não vai pagar imposto, a gente quer trazer, porque isso vai gerar mão de obra, isso vai gerar empregos, vai gerar prosperidade. Agora a gente enxerga isso como um negócio para extrair recursos. Então deveria ser exatamente o inverso disso. Agora, eu sempre gosto de dizer, o país a gente já tem. Abençoadíssimo, né? O que a gente precisa é alterar essas coisas que a gente precisa realmente mudar. Isso que eu acho mais difícil, assim, eu sou crente em Deus, né? Então, assim, acho que Deus sabe de tudo, o propósito, o porquê. Mas você sabe que uma coisa, por exemplo, eu tenho fazendas ali no sul do Pará, então eu passo sempre no rio Araguaia. O Araguaia Tocantins, ele é maior do que o Mississippi. O Brasil tem 3 Mississippis. Imagine o dia que a gente tiver liberdade para construir as nossas ferrovias. Aliás, no Quênia eu descobri uma coisa interessante. Eu fui no Parque Nacional de Nairobi, que tem 11.700 hectares. E eles têm uma ferrovia que cruza o parque de fora a fora. E a nossa Ferrogrão, que está aqui há 12 anos parada, ela está parada por quê? Não vai passar em terras indígenas, não é isso, mas ela vai passar num pequeno pedaço de um parque, que é o Parque do Jamanchim, que tem 1.300.000 hectares. E há 12 anos que a gente está discutindo isso. Então, assim, é incrível o poder de destruição que o brasileiro tem, algumas lideranças brasileiras têm, da nossa riqueza e da nossa prosperidade. Esse que é o ponto. Assim, eu acho que nós estamos numa briga muito primitiva, porém muito atual ao mesmo tempo. É uma ambiguidade numa frase, né? Entre socialismo e capitalismo. Então, assim, se é um Estado sem pessoas envolvidas com aquele negócio, aquela solução prática, arbitrando tudo, sem ter a proximidade com o problema, com muitos conflitos de interesse. Muitos conflitos de interesse a gente tem no Brasil. Né? Quando eu acho que, na verdade, se nós estivéssemos evoluídos, a gente devia estar fazendo a discussão, na verdade, entre o que é o capitalismo e o freio moral cristão. Porque o capitalismo restrito também, a gente sabe, causa problemas. E talvez a gente tenha que... Acho que ele se autorregula, mas quando a gente tem o freio moral cristão, que embasa, por sinal...
toda a nossa cultura ocidental, né? A formação de leis, ela é toda imbuída ali de princípios cristãos, né? Sim. E aí funciona. Aí, aliás, na maioria é dos tempos, interessante funciona. que até pouco tempo você não tinha essa expressão civilização ocidental. Era se chamado de cristandade. Uhum. Aí o politicamente correto vem e muda isso para a história da civilização ocidental, essas coisas todas. Mas é interessante isso, porque assim, o Milton Friedman ele tem uma frase que é muito interessante. E ele diz o seguinte: às vezes é preciso uma crise imensurável para que as coisas possam ser resolvidas. Aí ele diz o seguinte: essa crise vai transformar aquilo que é politicamente impossível em politicamente imprescindível. Então, eu acho que nós estamos muito próximos desse ponto. Nós estamos numa crise financeira. Basta você ver o número de famílias inadimplentes, recuperação judicial, empresas em RJ, essa coisa toda. Assim, acabou o dinheiro. Então, às vezes, aquilo que a gente pensa que é politicamente impossível de ser feito, daqui a pouco vai ser politicamente imprescindível, necessário que a gente possa fazer. Porque, assim, acabou o dinheiro, não tem mais. E eu acho que, nesse ponto, a gente podia aproveitar aqui o seu podcast, Lígia, e fazer um apelo para a nossa classe. Porque, assim, a classe rural, de uma maneira geral, principalmente para a gente exercer a nossa função longe dos grandes centros, a gente acha que a política não é importante. Então, eu acho que a gente tem que participar, não sei se você é cooperativista, está no sindicato, está em alguma federação, mas 2026 é um ano eleitoral. E passa, na minha opinião, é a solução disso tudo por 2026. Eu falei, vamos pegar alguns pontos em comuns. A gente não precisa achar que eu e você gostar do mesmo partido, mas eu tenho certeza que eu e você, o seu ouvinte, aqui nós concordamos, por exemplo, que não pode aumentar mais impostos. Sim. Então vamos achar alguém que vai ser candidato a deputado federal, a senador, a governadora, a presidente. Essa ideia. Não vou aumentar mais impostos. Não importa qual que seja o seu partido. Então, vamos partir de algumas premissas que são básicas. Eu acho que esse é um ponto para a gente poder mudar o cenário. Eu vou muito nessa linha assim, de ações políticas ideologizadas, ou seja, aquela ideia de que tomar o país e torná-lo socialista ou além, né, comunista, através da força, do confisco de terras, isso ficou no passado. Isso ficou lá na Revolução Russa, que não deu certo. Já foi tentado outras vezes na China, por exemplo, não deu certo. Agora é aumento de imposto, até o ponto em que você não é dono do que você tem. Você não é dono do seu carro, você não é dono da sua terra. Você precisa prestar 1000 satisfações sobre o que acontece ali dentro do que teoricamente é seu. A destruição da propriedade privada é inacreditável. E a propriedade privada é bíblico, é um princípio civilizacional, né? Assim, que deveria ser inquestionável. É a ferramenta mais poderosa da riqueza. A ordem civil ela está totalmente embasada na propriedade privada e a gente não tem aqui. Tanto como eu falei, a gente discute reforma agrária até hoje, sendo que não tem propriedade improdutiva no Brasil. Você sabe que eu queria fazer um alerta aqui? Eu faço parte da Lexum, que é uma entidade de advogados que está sendo um contraponto a essas associações. Se há um lugar onde a esquerda ou esse tipo de ideologia tomou conta, é a área jurídica, a área do direito. Totalmente. E a Lexum está fazendo um alerta, porque você sabe que a gente está em discussão um novo Código Civil. E está todo mundo preocupado, e com razão, que está destruindo o conceito de família, mas todo mundo só está preocupado com isso. Mas existe um artigo nesse novo Código Civil, Lígia, se ele for aprovado, que basicamente ele diz o seguinte: qualquer contrato comercial assinado, dependendo do entendimento do juiz, ele poderá ser rescindido se não atender aos interesses sociais. E assim, aí... o que é interesse social? Quer dizer, eu tenho um contrato de fornecimento de cana com uma usina, ou um contrato de venda antecipada de soja. Não atendeu ao interesse social e me cancela aquele contrato. Então, assim, eu estou dando um poder, uma bazuca imensa para o judiciário em se intrometer nas relações comerciais. E nós temos um exemplo muito forte disso, que é a função social da terra, que é totalmente subjetiva. Assim. Você tem, para você cumprir a função social da terra, você não sabe muito bem o que você precisa. Você consegue inventar 1000 firulas ali para conseguir falar que você descumpriu a função social da terra e desapropriar. A gente tem vários casos aí, né, transitados em julgado com esse tipo de exemplo. Isso é uma coisa que me preocupa muito, porque eu acho que a gente está indo muito por esse caminho. A juventude está assim ideologizada, para não falar idiotizada, e eles acreditam nisso. Eles querem salvar o mundo. Acho que é uma coisa da idade também.
mas eu vejo assim um desvio de função, um desvio da realidade, principalmente. Eu parto sempre do princípio que a gente nasceu pelado no meio do mato, ninguém tem direito a nada. O que a gente conseguiu com esse desígnio, né, criar e aí valorizar o que nós criamos, que são regras, leis, tecnologia, né, sistemas, para a gente ter chegado onde nós estamos hoje. Você sabe que eu gosto muito de... Para um cara poder publicar do Instagram suas descontentos. Você sabe que eu gosto muito disso? Eu tenho um trabalho voluntário no Mackenzie. E o Mackenzie criou o maior centro de pesquisas do grafeno. O grafeno é um produto incrível, né? É o produto mais resistente da natureza, 200 vezes mais do que, por exemplo, o ferro, tem uma alta condutibilidade térmica. E foi tão interessante que quando a gente foi inaugurar esse centro de pesquisas, que é o maior da América Latina, a gente convidou o Prêmio Nobel, o descobridor, é o Prêmio Nobel mais rápido da história. Ele descobriu o grafeno, 6 anos depois ele recebeu o Prêmio Nobel de Física. Aí nós trouxemos o Sr. Andrew Gein, que é um russo, hoje ele é um cidadão inglês, e ele veio para cá, Prêmio Nobel, aquela coisa toda. E eu achei tão interessante que aí um dos jovens lá da faculdade abriu-se algumas perguntas e falou: o que mais te impressionou nessa descoberta do grafeno? Eu falei: o que mais me impressionou é que o grafeno sempre estava aí na natureza. Eu apenas descobri. Então, é um negócio interessante. O cristianismo ele é uma das poucas religiões que ele tem um Deus criador, um Deus que cria. E o cristianismo fala, a Bíblia fala que nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Então, ou seja, eu também sou um criador. Então, esse é um mandato cultural de Gênesis 1:28, quando eu vou na natureza, começo a pesquisar, começo a descobrir. Então é isso, é o mandato cultural, uma nova variedade de soja, é um novo manejo, uma nova genética que eu vou trazer para a pecuária. Isso vai melhorando. E às vezes a gente precisa reconhecer isso, a gente precisa parar que, de uma maneira geral, eu e você hoje, nós vivemos muito melhor do que viveram os nossos pais e muito melhor do que viveram os nossos avós. E eu não tenho dúvida nenhuma que os meus filhos e os meus netos vão ter uma vida muito melhor do que a minha. Então isso é um avanço. E às vezes eu vejo nessa geração um pessimismo, o Brasil ou o mundo não é um lugar para mim ter filhos, sabe, umas ideias meio malucas, não tenho a mínima noção do que é dificuldade. Embora, uma coisa que eu queria fazer aqui, um reparo, se é uma das coisas que me deixa otimista em relação ao agro brasileiro, é que o Brasil talvez seja um dos pouquíssimos países onde você vê a juventude no agro. Você participa, às vezes, de algum evento, geralmente, assim, metade da plateia é aquela meninada faca nos dentes. Não sei se você viu aí, 50% em média das novas startups do Brasil, elas têm alguma ligação com o agro. E, às vezes, eu participo de reuniões lá nos Estados Unidos, na Europa, é só cabelo branco, você não vê aquela juventude, então você não tem uma sucessão. Então, pelo menos o Brasil, o Japão é um negócio inacreditável, quase 70 anos a idade média de um agricultor japonês. Então, pelo menos isso me dá uma esperança maior aqui no Brasil, porque a gente ainda tem uma juventude que não tem orgulho do agro, não se envergonha do agro, de trabalhar, essa coisa toda. Acho que, na verdade, a gente pegou uns anos aí em que o agro foi muito bem e eu acho que se tornou quase que uma área de desejo para boa parte aí de quem está envolvido. Apesar de tudo isso que a gente estava comentando, né? Você tem uma juventude que ainda está conectada, que gosta e que está aí, você vai aquela meninada nova, garotas e garotos ali envolvidos, né? Aquela coisa toda. Ministro, o que o senhor acha que hoje é o maior empecilho, o maior entrave, o maior freio de mão do agronegócio brasileiro? O Estado. Disparado. Nós não temos nenhuma lagarta nova na soja, não tem nenhuma febre aftosa, alguma variante que está aparecendo, vamos ter que voltar à vacinação, mas disparado é o Estado. E quando eu digo Estado, eu digo a instituição, né? O Ministério Público, essas ações, um STF, é inacreditável. O ano passado o STF... que estão freando a Ferrogrão, né? O ano passado o STF estava discutindo o calendário de plantio de soja, o ministro Fux. Então, o negócio, então, tudo é judicializado. Ele virou Zeus, né? A questão agora, por exemplo, da questão da tributação nos defensivos, vai ser julgado pelo STF. Então, tudo isso, assim... E pessoas que não têm essa competência para julgar, técnica. Pra você ter uma noção, eu tive uma sociedade com uma empresa americana gigantesca na área de montagem de usinas de açúcar e etanol. A gente montou essas usinas, trabalhavam tudo no Brasil. Em 2010, o STF, por 11-0, ele julgou o Fundo Rural inconstitucional. Então, não tinha Fundo Rural.
7 anos depois, ele voltou numa maioria apertada, 6-5, ele considerou o Fundo Rural constitucional. Aquilo separou a minha sociedade, porque os americanos falaram, peraí, mas e agora? Porque virou aquela... Bom, e o Fundo Rural? Porque a usina vai recolher, agora não tem mais o produtor. Ele falou, não, vamos sair, vamos parar com isso, porque nós somos listados aqui na Bolsa de Nova York. Imagine sair uma notícia que nós somos inadimplentes, não estamos pagando impostos. Então, aquela velha história, né? O passado acaba ficando incerto no Brasil. Então, acho que essas ações do Estado hoje, o que você pensar, a gente não consegue construir uma ferrovia, não consegue construir uma hidrovia, a gente não consegue explorar uma mina de potássio em Altazes, né? Está a 8 quilômetros de uma reserva indígena e o Ministério Público acha que a 8 quilômetros... E não sei se você sabe que um dos maiores fornecedores, por exemplo, de cloreto de potássio para o Brasil é o Canadá. E eu fui lá, ninguém me disse, no Canadá eles exploram dentro de uma reserva indígena. Então, aqui no Brasil, a gente não pode explorar próximo de uma reserva indígena, ou dentro, mas importamos de um país que explora dentro de uma reserva indígena. Então, que maluquice. E ninguém vai falar que o Canadá não está preocupado com as suas minorias, com os seus povos nativos, essa coisa toda. Sim. Então, é o que eu falo. Há um ativismo dessas coisas que, em algum momento, precisa cair a ficha dos brasileiros. Eles não têm esse poder. A gente precisa ter um congresso mais ativo, né, para colocar um anteparo nisso tudo. É, o tal negócio. Acho que a gente chega num ponto assim que é proteção ambiental ou é controle? É. E eu acho que vem na linha do controle. Mas você sabe que é uma coisa interessante, assim, por isso que eu falo que em algum momento não tem como parar isso. Digo, essa exuberância do agro. Eu nunca me esqueço, há 26 anos eu comprei a primeira fazenda no sul do Pará. E eu tinha uma dúvida danada, porque... 26? Há 26 anos atrás. Deixa eu pensar, estava naquela época ainda de conflito, mas acho que já tinha saído do pico ali. Sim, né? mas aí o sul do Pará é uma região muito mais tranquila, legalizada. Sim. Mas cheguei lá, aquela coloração de terra, o Pará tem uma terra um pouco mais clara, acostumado com essas terras roxas daqui, ali de Minas, beirando o rio Paranaíba e tal. Aí fiquei naquela dúvida, e aí naquela época tinha o seu Euclides Malavolta, um engenheiro agrônomo que talvez era a maior autoridade de solos da Exalco e de Piracicaba. Aí pegamos um avião, pegamos o seu Euclides, levamos lá para a fazenda, ele chegou de manhã na fazenda, aí falou, seu Euclides, eu queria que o senhor me desse um parecer aqui, ó, o vendedor está aqui, vai depender do seu parecer, se o senhor falar que eu posso comprar, a fazenda, a primeira área que a gente comprou lá no sul do Pará. Falou, não, o senhor pode ficar aqui que eu vou andar com o seu administrador. Fiquei lá na sede, pegou a caminhonete, ficou andando até 1h30, o almoço era meio-dia, atrasou o almoço, mas aí ele chegou, ele usava uma bengala, assim, um chapéuzinho. Ele chegou e falou assim, o senhor pode comprar a fazenda. Aí eu levei um susto, mas falei, você não vai fazer nenhuma coleta de solo, fazer alguma análise aqui? Ele falou, não precisa. Aí ele me falou um negócio que eu nunca me esqueci. Ele falou assim, olha, quando o senhor for comprar uma fazenda, o senhor olha para cima. Se lá em cima tiver tudo certo, aqui embaixo a gente resolve. É incrível. Você sabe que, na realidade, eu falo isso para os americanos, eles ficam doidos. Eu falei agora para esse americano, eu disse o seguinte, no Brasil, na maioria dos locais, você não compra um pedaço de terra, você compra um pedaço de clima. Um clima infalível, com chuvas regulares, que te permite uma primeira safra, que te permite uma segunda safra. Isso é de um valor imensurável. Não tem tecnologia, não tem nada. Você até pode fazer uma irrigação, mas você vai ter um custo. Ambientalmente, às vezes, não é sustentável. Veja o algodão brasileiro. 75% do algodão no mundo é irrigado. No Brasil, todo ele é de sequeiro. Então, vocês não estão produzindo uma fibra com menos utilização de recursos naturais. Me arrepia eu escutar isso. Usando menos água. Então, é o que eu falo, é imbatível isso. Então, é uma expressão, no Brasil, você não compra um pedaço de terra, você compra um pedaço de clima. Porque o que o nosso setor é? Claro, sempre você tem o risco de um veranico, mas você compra uma garantia que outros lugares do mundo você não consegue ter. Eu tive agora recentemente na Arábia Saudita. 1,5% da Arábia Saudita, até foi uma coisa engraçada, que você pode ser agricultável.
A família real me convidou lá, fiquei 8 dias para falar sobre agricultura. Aí me preparei, né? Falei, puxa, vou levar coisa da Amazônia, mudanças climáticas, agronegócio, essa coisa toda. Cheguei lá durante 8 dias, nas palestras que eu fui, ninguém quis saber da Amazônia, sobre mudanças climáticas, ninguém falava agricultura, ninguém falava agronegócio, eles só tinham uma única expressão: segurança alimentar. Aí eu falei, aquilo que a gente estava comentando aqui, acho que a gente tem que voltar lá no Brasil, quando a gente for falar aqui o Vozes Agrifato, aqui a gente não fala de agricultura, não, aqui a gente fala de segurança alimentar, fala de comida no prato. Isso. Talvez a gente contar uma história diferente para a sociedade, para ele entender, porque você fala agronegócio, isso aí, esses caras estão com o burro na sombra, isso aí são os ricos. Não, vou falar de comida no prato, vou falar da gôndola do supermercado cheia, passamos pela Covid, em nenhum momento faltou comida, né? Então, eu acho que é essa história que a gente precisa contar. Pois é, e como retomar a valorização, acho que mais ainda do que do produtor, do empresário, né? Do empresário que é o gerador da riqueza, que é um cara que pega uma ideia e transforma numa mega empresa, né? Eu acho os socialistas, as pessoas de esquerda normalmente acham que dinheiro, economia é uma conta de soma zero. Você sabe que aí tem uma coisa que eu acho que é interessante, e às vezes eu vou criar uma certa polêmica aqui no seu podcast, mas assim, se você perguntar aí fora, talvez o tema mais assim, o alvo dessa sociedade um pouco mais progressista, o que é? A questão da desigualdade. Uhum. A desigualdade ela não é a coisa mais importante. Uhum. O mais importante é a pobreza. Aí eu fico assim, a desigualdade, aí é claro que a desigualdade econômica, sempre vai haver desigualdade econômica. Agora, a desigualdade ela não é importante. O mais importante é a pobreza. 2 galhos de uma árvore no seu isso que eu tenho que combater. Até, por exemplo, no meu caso, o Elon Musk, o cara mais rico do mundo, a desigualdade que tem econômica entre mim e ele não afeta nada a minha vida. Agora, pelo contrário, eu sou grato à riqueza do Elon Musk. A gente, como criador, ou produtor, você sabe a importância de uma Starlink. Então, esse cara criou um negócio que me beneficia, melhora a minha produtividade na fazenda. Por isso que ele ficou rico. Ele não ficou rico roubando, como era o passado, impérios, assaltos e roubos, essas coisas todas, né? Reis matavam outros, destruíam outras nações e tal. Não, ele ganhou num negócio em que eu, espontaneamente, eu compro dele. E se a gente pegar o ranking global atualizado aí de igualdade social, ou desigualdade, na verdade, é o ranking de desigualdade, né? O índice de Gini é um deles que eles usam. Índice de Gini. A Etiópia é o país mais igualitário do mundo. Então, nós temos países horríveis como sendo igualitários, todo mundo miseravelmente igual, e países muito prósperos, como os Estados Unidos, por exemplo, alguns países da Europa, como sendo desiguais. Que é o país que tem o maior número de bilionários do mundo. Agora, e o Brasil no meio ali, né? Altamente desigual e pobre também, mas não chega ao nível de uma Etiópia. Aí nesse ponto que eu acho que a gente precisa começar a entender isso, sabe? Não é essa questão da desigualdade. E assim, o mundo... como gerar riqueza. O mundo, ele sempre vai ser desigual. E graças a Deus por isso. Sim. Sabe por quê? Porque o empreendedor, ele torna o mundo desigual. Imagine, por exemplo, a época da Covid, né? Em algum momento a gente precisava da vacina. Em algum lugar essa vacina ela foi descoberta por alguém. No momento em que ela foi descoberta, o mundo ficou desigual. Por quê? Porque aquele país tinha vacina e eu não tinha vacina. Agora, é preciso isso, porque é isso que estimula. Depois você escala, a vacina chega até aqui. Porque se o mundo todo for igual, nós vamos estar distribuindo só a pobreza e não vai haver inovação. E o empreendedor é isso. É aquele que ele está enxergando alguma coisa que nós aqui na sociedade não estamos enxergando. Tem uma frase do Henry Ford que eu gosto muito, que ele dizia o seguinte: se eu fosse pensar o que a sociedade da minha época queria, ela queria apenas um cavalo mais veloz. Por quê? Porque na época do Henry Ford, o que as pessoas queriam? Eram transportadas por uma charrete, por uma carroça, queriam apenas um cavalo mais veloz. Você falou, eu vou atender o desejo deles, talvez eu vou ser um criador de cavalo. Mas o que ele criou? Ele criou um negócio que ninguém imaginava. Ele inventou um carro barato, acessível, que aí sim transportava as pessoas a uma velocidade mais rápida. Então, o inventor, e eu acho que os países que honram os inventores, que honram os empreendedores, é esses países que se enriquecem e que prosperam. Porque conseguem gerar riqueza. E, na realidade, o que muda a nossa vida?
O que muda a nossa vida são as coisas que foram descobertas, não as coisas que são descobertas pelo Estado, mas são as coisas que são descobertas por esses empreendedores. Pega um celular, é uma coisa inacreditável, né? Eu estava lá na África, o que um celular não faz para um pescador que consegue ver como é que vai ser o tempo, para uma pessoa que consegue ver ver o preço da Bolsa de Chicago. Então, é um negócio, um inventor que acabou fazendo. Agora, eu preciso honrar isso. E às vezes aqui no Brasil a gente é contra essas coisas, fica com essa mentalidade anti-empresarial. Anti-empresarial. E o que é triste, se você pensar bem, tenho certeza que aqui em Valinhos, Campinas, você nunca vai ter o nome Praça Empreendedor Zé da Silva. Não, nada. Você vai ter o nome de algum político, de algum senador. Né? Quer ver? Vou lhe dar um nome. José da Silva. Tem nome mais assim, brasileiro do que esse. Era o nome do Dico. História do Nelore. Exatamente. O negócio, ninguém sabe quem foi. E ele foi. Aliás, a história do Nelore é uma história do empreendedorismo, porque o governo era contra a importação do zebu. Então, assim, a gente tem histórias como essas incríveis que a gente precisa recontar para a sociedade. Acho que a gente precisa encontrar os caminhos de recontar. Sim. A Associação de Olho Material Escolar é uma forma. Sim. Por isso que eu falo, né? O pessoal sabe, eu sempre repito aqui, a gente precisa se tornar protagonista dessa construção em algum momento. Porque se a gente não conta a nossa história, alguém vai contar. E é o que conta com a sua visão de mundo, com os seus preconceitos, com a sua visão, às vezes, de uma forma ideológica e que estraga toda uma história bonita. E, por fim, assim, algo que tem me preocupado muito é o cerceamento da liberdade de expressão hoje, em todos os lugares. Isso é global, eu entendo. Então, essa dificuldade de colocar ideias novas em debate, ou sair do status quo do pensamento. A gente viu o Charlie Kirk, que foi assassinado lá nos Estados Unidos. E essa agressividade em torno de quem traz um cenário diferente. Você sabe que outro dia eu estava falando com uma amiga minha que é psicóloga, né, e ela falou assim, você sabe que sanidade e senso de realidade estão completamente ligados, né? São interdependentes. Você não pode ser considerado são se você acredita numa realidade paralela que não existe. Então, parece que tem um surto psicótico coletivo quando você fala uma coisa e aquilo foge do politicamente correto, mas é uma realidade e todo mundo se ofende. Então, isso é uma coisa que me preocupa bastante hoje em dia. Muito. Então, a gente vai ter que lutar com isso, vai ter que achar o nosso caminho para conseguir se comunicar dentro desse cenário hostil em que ideias diferentes ofendem, né? Ou fora ali da regra, do status quo, da cartilha. Agora, eu sou esperançoso porque, quer queira ou quer não, há um ditado que fala que a realidade é uma campeã invicta. Em algum momento ela vai prevalecer, você não tem como fugir da realidade. Você até pode, eu sempre brinco, você pode ter até a sua opinião, mas na hora que tiver a realidade, ela não pode ser contra aquilo que realmente são os fatos verdadeiros. Né? É isso mesmo. Para a gente finalizar, qual o seu corte de carne preferido? Picanha, que é um corte brasileiro. Achei tão interessante que esses dias lá no Quênia eu fui conhecer uma churrascaria, a dificuldade que ele tem, né, de trazer a picanha. Mas aí ele está me contando a história e, na realidade, o rodízio, o sistema brasileiro, é uma coisa que a gente não tem ideia. Mas como isso começa a se propagar no mundo, né? Uhum. É uma coisa incrível. Aí ele estava vendo lá na churrascaria dele lá em Nairobi, as principais lideranças políticas na churrascaria dele, foto do presidente, foto dos ministros, aquela coisa toda. Então você vê o Brasil levando algo que a gente aprendeu a desenvolver aqui. Isso é maravilhoso. E só para finalizar, eu esqueci de perguntar, qual que foi o fim da carne que veio de Chernobyl? Foi vendida depois como ração animal para o exterior. Alguém ficou com esse negócio aí. Lá para fora. Foi assim, uma luta de 2 anos para que a gente pudesse 100 mil toneladas de carne contaminada. O Brasil, o quarto maior importador de carne naquele momento. Eles tiveram que isolar aquele produto. Ficou no porto. Deve ter sido uma loucura. Foi tão interessante. Como foi identificado? Só um detalhe. Eu, como ministro, eu fui lá conversar com um desembargador pedindo para que ele liberasse isso, porque estava custando armazenamento, já estava há 2 anos essa carne estava armazenada lá, aquela coisa toda. E naquela época o desembargador era o Teori Zavascki, que depois se tornou ministro do STF, teve esse acidente e acabou falecendo. E foi ele que autorizou, por uma decisão dele, a gente conseguiu reexportar ela como
como ração animal. E- Mas mostra um pouco dessa história, né? De importador para exportador. Muito bom. Olha, muito obrigada pelo seu tempo, pelo seu conhecimento, pela sua simpatia, pela sua Imagina. disponibilidade. Obrigado, Lígia. Um prazer e que você continue aí com as vozes do Agrifato, contando a história do nosso agro. Obrigada e que o senhor continue colaborando aí nessa trajetória linda de vida, Obrigado. produtiva. Imagine, um prazer muito grande estar aqui com você. Obrigadão. Obrigada, pessoal. Vamos para a próxima.